Boa tarde, eu tô passando aqui só para gravar essa correção desse exercício para os anos do terceiro ano do PET, Escola Jarbas Gamborge. Vou gravar aí para vocês, né? A questão da correção do PET da semana um. Antes eu queria falar para vocês aí a questão da pandemia, né? Que vocês estão no ano do Enem. É muito importante que você faça um Enem bem feito, viu? Não tenha preocupação com questão de se vai ter Enem, se não vai ter. Acho que o importante é que você se prepare, tire dúvidas. Se tiver qualquer dúvida, você pode mandar para mim. Eu vou estar com o meu WhatsApp no meu privado. Você pode mandar suas dúvidas aí que a gente vai estar solucionando elas aí. Na primeira semana, eu pedi para que você pegasse o PET, fizesse uma leitura, né, de toda a matéria. É muito importante que você leia essa matéria. Isso vai fazer com que você entenda bem. Tem muitos conceitos ali, né? Foi uma matéria bem interessante, né? Essa questão de nova ordem, de organização política, né? Reorganização política. Isso aqui é uma matéria bem cobrada pelos vestibulares afora aí. Então, na número um foi dado aí um esqueminha para vocês e fizeram a seguinte indagação, a seguinte pergunta. A partir das palavras e conceitos apresentados, elabore um parágrafo explicando o que representa a nova ordem mundial. Dica: a nova ordem é um desdobramento da Guerra Fria. Então, todo mundo sabe que após o final da Guerra Fria, o que surgiu foi a nova ordem mundial, com os Estados Unidos sendo o todo-poderoso da nova ordem mundial. A partir dali, vai surgir os Estados Unidos como sendo o centro, né, do mundo. Vai surgir também a questão do liberalismo, do neoliberalismo, né? Então, assim, os países europeus, para tentar ter competição com os americanos, vão formar o bloco europeu, então vai ter economia de bloco, né? A questão do papel da ONU, qual que é o papel da ONU? Hoje em dia a ONU tem um papel fundamental com essa crise do coronavírus, né? A OMS, Organização Mundial da Saúde, é ela que praticamente está ditando todas as regras. Então é muito importante que você entenda o que é a OMS, né? Então, assim, você pode escrever sobre vários assuntos. Esse parágrafo aí dá para virar até uma redação. O número 2 foi dado um mapinha. Nesse mapinha, ele está dividido com uma linha preta. Essa linha preta faz uma divisão que hoje não é muito mais usada, que é aquela divisão de primeiro, segundo e terceiro mundo. Quase não é usada. Essa linha funcionava da seguinte maneira: os países que estavam no norte eram os países ricos e os países que estavam no sul eram os países pobres. Então, os países do norte eram o primeiro mundo e os países do sul eram o terceiro mundo. E aquele país que era mais ou menos mediano, eles colocavam uma classificação aí de segundo mundo. Mas ela quase que não é mais usada. Por isso que ela anda caindo até muito em vestibular e no Enem, porque é um mapa que é uma pegadinha, porque o aluno às vezes não viu esse conteúdo, então ele vai ficar com muita dúvida, sem saber o que ele vai falar. Essas linhas verdes representam os blocos econômicos. Você pode ver que a gente tem aí blocos, né? Grandes blocos, né? Então, uma divisão de blocos econômicos. Então ela é uma linha também que ela é muito usada. Essa classificação de bloco quase que também não funcionou, né? A gente pode falar que o único bloco econômico no mundo efetivo é o bloco europeu, porque os outros blocos praticamente quase que não funcionam. O NAFTA, que é o da América do Norte, exclui o México, o nosso Mercosul muito devagar, então a gente não tem, né? Para te falar a verdade, o único bloco mais efetivamente hoje é até o BRICS, né? Que o Brasil participa, né? Mas os outros blocos são blocos bem fracos. Aí está perguntando o seguinte: explique em linhas gerais as principais características dessa divisão. Já falei. 3. Como o Brasil se apresenta nessa nova ordem? O Brasil é um país
que está em desenvolvimento. Nós não somos nem desenvolvidos, nem subdesenvolvidos. Nós estamos no meio do caminho. Nem estamos em uma classificação, nem na outra. Tem que prestar bastante atenção nisso daí. O Brasil ainda tem os índices deles. O que faz essa medição é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O nosso IDH, ele é baixo na educação e ele é baixo também na questão de renda, né? O brasileiro, o nosso povo aqui, nós ainda temos muita deficiência na questão educacional, né? Então isso joga o nosso IDH um pouquinho para baixo. Por isso que o governo tem lutado muito aí para tentar fazer uma política pública para a inclusão da escola, né? Que a escola eleve esse índice aí. Então, o nosso país é um país em desenvolvimento, viu? O último aí, o número 4 e 5, o penúltimo e último, estão tratando de uma tirinha aí da Mafalda, e essa tirinha da Mafalda, ela é uma sátira. Geralmente, essas tirinhas da Mafalda, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela joga ideias ali, ela é engraçada, mas você tem que saber o que ela está tratando, né? Então, ela é uma sátira, né? Ela é um humor através de sátira. Então, no primeiro quadrinho, está falando sobre as guerras nucleares. Essa guerra nuclear foi no período da Guerra Fria, respondendo aí o número 4. O 4 perguntou qual o período tratado na tirinha. Como está falando dos mísseis nucleares, com certeza está falando aí da tensão entre Estados Unidos e Rússia. A gente viveu um período aí que Estados Unidos e Rússia tinha uma tensão de uma guerra nuclear a qualquer momento, né? Corrida armamentista. Provavelmente você já estudou isso aí com o professor de história, ou eu mesmo já devo ter falado ao longo com vocês aí do terceiro. Então, o número 5 está falando se a gente ainda vive alguma ameaça. A gente vê aí pelo mundo diversos locais que ainda estão em tensão de guerra, né? Por exemplo, a gente tem aí o próprio Irã, né? Que fica com aquela questão que eles têm armamento nuclear, né? A gente vê a guerra da Síria. Então, assim, a gente ainda tem vários conflitos civis em vários países pelo mundo afora aí. Então, assim, a gente tem sim tensões, né? Tem a própria questão biológica hoje com o coronavírus. Então, qual vai ser o papel que esse coronavírus vai fazer na economia, né? Então, assim, a gente tem segurança, questão biológica no mundo, né? Tá se provando que não, que tá todo mundo na correria. Então, a gente ainda tá com uma ameaça gravíssima aí. Nós ainda temos ameaças seríssimas, né? E com isso acaba o nosso exercício. Amanhã, quinta-feira, eu vou estar postando como que eu quero que faça os exercícios da semana 2 e na semana que vem, com certeza, eu vou estar postando aí um novo vídeo. Volto a reforçar, você que é do terceiro ano e que vai fazer Enem, não fique com dúvida. Me mande sua dúvida que eu te respondo, ou eu posto um vídeo aqui da questão. A gente entra aí, faz uma discussão, mas não fique com dúvida. Tire todas as suas dúvidas, isso é muito importante. Qualquer coisa, nós estamos aí.